Vamos falar um pouquinho a respeito do tarifaço que o Donald Trump impôs ao Brasil, que, ao que tudo indica, vai entrar em vigor agora em agosto. Vamos entender um pouquinho sobre isso, mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever se não for inscrito aqui no canal. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui. Tarifaço de Trump. Quais setores escaparam da taxa de 50% e quais deram mal? Medida dos Estados Unidos impõe tarifa elevada sobre produtos brasileiros, mas poupa quase 700 itens em setores estratégicos. Café, carnes e frutas estão entre os mais afetados. E eu até fico pensando sobre essa estratégia que eles fizeram, que o pessoal de carnes, o pessoal da JBS, que é muito ligado ali no governo Lula, foi afetado sim. Então pode ser também um indício sobre a estratégia que o Trump está buscando. Alguns setores brasileiros conseguiram escapar da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos, enquanto outros foram diretamente atingidos pela medida. Só lembrando que seria um aumento de 40%, porque no começo do ano já teve vários produtos que já tinham o imposto, a taxação de 10%. Então eles estariam aumentando e chegando aos 50%. O decreto assinado nesta quarta-feira, dia 30, do presidente Donald Trump, elevou em 40 pontos percentuais a alíquota sobre produtos brasileiros, mas também trouxe uma lista de 700 exceções que beneficiam segmentos estratégicos, como aeronáutico, energético e parte do agronegócio. Já setores como café, carne bovina, frutas devem sentir o impacto com força. A nova tarifa entra em vigor no dia 6 de agosto e pode afetar diretamente a balança comercial brasileira, já que os Estados Unidos são o segundo principal destino das exportações do país, atrás apenas da China. Então, só para a gente relembrar alguns pontos que são importantes. Com esse tarifaço, as exportações tendem a cair. E o que acontece? Vai sobrar mais produto aqui para ser vendido no mercado interno. No primeiro momento, esperamos que tenha uma queda nos preços. O problema é que isso também vai gerar a quebra de alguns setores. Muitas empresas vão ter que demitir pessoal, vai ter que enxugar custos, até que a produção comece a normalizar com o consumo interno e não podendo vender, na maioria dos casos, para os Estados Unidos. E o que vai acontecer? Desemprego. Quando os preços voltarem ao normal, vai ficar mais complicado. E se as tarifas voltarem aos padrões normais e o Brasil começar a voltar a vender normalmente, o que acontece? Com uma oferta pequena, uma demanda maior, a tendência seria os preços voltarem a subir. Bom, mas isso já seria uma especulação lá para frente, que a gente não sabe se realmente vai ter essa queda desse tarifaço. Bom, alguns dos principais produtos brasileiros conseguiram escapar da nova tarifação. São o aeronáutico, automotivo, energia e derivados, agronegócio, mineração e metais, eletrônicos e algumas outras exceções aqui. E entre os afetados estão justamente alguns dos itens mais exportados, como café, carne bovina e frutas. Por que ficou ainda mais complexo, ficou mais complicado? Porque, de acordo com o que dizem, o Alckmin, que realmente estava negociando, falando que eles iam voltar atrás com a censura das redes sociais, como que isso pode ser feito? Provavelmente eles devem mandar um projeto de lei para o Congresso que seja mais brando do que aquela lambança que o STF fez. E o próprio STF falou que só estão interferindo na política brasileira sem ter voto nenhum e querendo legislar, porque ainda não tem uma legislação específica sobre as redes sociais. Apesar de o Marco Legal da Internet ser uma legislação e trata sobre isso, né? Mas eles ignoraram. Bom, se o Congresso fizer, sim, uma legislação específica que seja mais branda, que realmente seja realista e pé no chão, aí realmente já corta essa parte de censura das redes sociais, esse autoritarismo que o STF vinha fazendo. E aí já seria o primeiro ponto. O Alckmin já prometeu isso e o Donald Trump colocou apenas em alguns setores esse tarifaço. O que deixa a coisa mais complexa é que vai sim ter aquela pressão entre vários setores para que possa continuar sendo feita a negociação. A gente ainda não sabe se realmente eles vão fazer isso, se essa vai ser a solução para reduzir a censura das redes sociais, esses problemas que eles estão procurando, estão criando esses problemas com as big techs, mas o caminho seria isso. Um próximo passo seria a normalidade do conceito jurídico aqui no Brasil, que a gente vê que depois que começaram com aquele julgamento show que o Xandão queria mudar o consenso social, né, que as pessoas acreditassem que o Bolsonaro fez um golpe, apesar de não ter prova, não ter ligação, não tem absolutamente nada. A coisa mais forte que eles têm contra o Bolsonaro seria o depoimento do Mauro Cid, que é totalmente fraco, cheio de contradições, e ele mesmo, em um vazamento, já mostrou que eles estavam lá simplesmente para torturar ele, para ele dizer aquilo que eles estavam querendo. Então, ou seja, é só um teatro mesmo. Então, se eles conseguirem voltar atrás com tudo isso que eles estavam, com todas essas lambanças que eles vinham fazendo, provavelmente vai poder sentar à mesa e começar as negociações para reduzir essas tarifas. Esperamos que esse seja o caminho a ser adotado, né? Gostaria de saber a sua opinião a respeito desse assunto, você pode deixar aqui no campo dos comentários. E se gostou, curta e compartilhe esse vídeo. Fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.